Olá, filhos, sejam bem-vindos a mais um BurgerCast. E novamente estamos aqui com o Moisés, com o Vitor lá, preparando nossos lanches. E hoje temos uma convidada especial aqui, a Dona Ana, né, Dona Ana? Prazer, gente. Já vou antes de qualquer coisa, como eu sempre começo. Qual foi a ideia e o porquê do nada? Doces da Ana. Como que é o nome do seu É negócio? Confeitaria na Teodoro. Ó, tá vendo? De início, o nome era Doceria Online. Então, na realidade, é uma história um pouquinho longa, vou tentar resumir o máximo. Eu tava lá numa escola e a gente ia se formar até então. A gente precisava arrecadar um dinheiro lá pra formatura e tal. E algo que eu trago desde criança é que eu gostava de fazer doces. Então, tipo assim, às vezes minha mãe tava ocupada, meu pai falava, vai, faz um bolo pra gente, faz um doce pra gente. Eu sempre manjei muito, sabe? Meio que naturalmente, sabe? Desde criança. Então eu falei, gente, deixa comigo, eu faço alguma coisa pra gente vender aqui e a gente arrecadar um dinheiro. Aí até que minha mãe falou, faz algo diferente, começa com cupcake, né? Porque é algo diferente que a gente não vê muito, assim, na época, né? Hoje em dia tá mais em alta, assim. Então eu comecei fazendo os cupcakes lá, a gente vendia tudo no intervalo. E até que no final do ano a gente tinha arrecadado todo o dinheiro que a gente precisava pra formar, né? Isso era no meu 9º ano. Daí passou um tempinho, eu saí ali da minha escola, que era em Rechiano, onde eu moro atualmente. Fui pra Itapetininga, né? Estudar lá, eu fiz o IF, né? Informática. Até que passou um tempinho, encontrei com um amigo meu que estudava lá na sala e falou: Ana, faz pra mim, por favor, o cupcake, né? Que você fazia pra gente vender lá na escola e tal. Porque tava muito bom e eu quero que seja o seu. Então faz pra mim só por encomenda, eu aviso o pessoal, a gente encomenda de você. Aí beleza, daí a gente combinou tal, vendi pra ele, outras pessoas também encomendaram e vendi. Então foi algo assim, muito pequeno, né, pelo pessoal que tinha conhecido assim do nada. Daí depois eu comecei a enxergar, falei, nossa, né, eu tinha 16 anos na época, mas eu pensei, acho que é uma oportunidade, né, vamos trabalhar, vamos ver no que dá, né. De início assim, não tinha noção nenhuma, só comecei vendendo cupcakes mesmo. E foi assim, de início. Então, até que eu fui, daí na época uma amiga minha falou, ai Ana, vamos começar mesmo, vamos começar a vender? Então a gente era sócias, isso foi tipo só até o 2º mês, aí ela que seguiu o caminho dela, eu continuei com os doces. Aí eu fui implementando tortinhas de pote, coisas assim, extremamente baratas, né, coisas pequenas. A partir disso fui crescendo, né, fui tendo mais, e comecei a estudar empreendedorismo, comecei a estudar mais a fundo o que era mesmo. E até que eu decidi, eu falei, nossa, desde criança eu sempre gostei muito de mexer com dinheiro, de vendas. Então eu me descobri, sabe, algo que eu queria, só que eu não sabia como que eu ia entrar nesse meio, que foi pelo meio da confeitaria, né? E às vezes o pessoal tem mania de falar assim, qual que foi a virada de chave na sua vida? E eu não acho que é assim, porque é sempre um processo, né? Então é todo um processo. É verdade. Mas assim, qual foi a virada de chave sua pra você falar assim, poxa, eu acho que isso dá certo, eu acho que é esse negócio que eu realmente quero pra mim? E onde foi essa luzinha, assim? Então, meio que acho que isso foi no momento que o pessoal encomendou comigo lá, eu vendi pra eles. A chave foi muito no começo, sabe? Foi rápido. Foi muito Você rápido. pegou o primeiro núcleo, você falou, opa. A hora que foi minha primeira venda lá com o pessoal dos doces, é algo que eu tenho prazer em fazer, tipo, desde criança eu gostei de fazer, né, doces e tudo mais. Então eu uni o útil ao agradável, né? Algo que eu trago comigo desde criança, que eu gostei muito de fazer. A hora que eu fiz a minha primeira venda lá, eu falei, nossa, né? É isso. É isso, entendeu? Então eu fui cada dia mais que eu ia aprendendo mais, que eu me inteirava na área. Claro que não é nada fácil, né? Empreendedorismo não é um mar de rosas, óbvio. Mas cada dia que eu fui me inteirando mais na área, eu tive mais certeza que é algo que eu queria seguir pra minha vida. E, enfim, datas comemorativas a gente fatura muito, então com o passar do tempo eu fui tendo mais certeza, né? Que eu tava tendo retorno financeiro com o tempo. Enfim, eu fui tendo meu resultado, porque até então eu não tinha trabalhado em nada, tinha só 16 anos. E até hoje, né, a única coisa que eu trabalhei foi isso. Mas é algo que me trouxe muitas conquistas pessoais, nossa, eu sou muito realizada, sabe? Tipo assim, claro, eu sou muito nova, eu desejo muito, assim, pela frente, mas eu, tipo, sou muito grata pela vida que eu tenho, pelo caminho que eu já percorri até agora, entendeu? É bonito Então foi desde a o trajetória, início. né? E como é o seu orgulho da família Teodoro? O pessoal fala. Então, a gente esclarecendo aqui no podcast, né, gente? Moisés, meu primo, né? Então, o nome hoje em dia no início era Doceria Online, né? Que foi meu primeiro nome, assim. Uma doceria online, né? Que até então eu comecei com vendas só no Instagram. Não tinha. Comecei da garagem da minha casa, né? Não tinha outra forma de venda. Então, foi o nome que eu achei adequado. Até então, na inauguração da minha loja, agora nesse ano, né? Depois de 3 anos aí de história, trabalhando na garagem de casa,
empreendendo aí na raça, eu decidi inaugurar a loja. Eu também decidi mudar um nome, algo que ficasse mais na minha cara. Então eu decidi colocar Confeitaria no Teodoro, que por sinal é também o sobrenome do Moisés. o lado da nossa família, né? Viu só? Ele fala o tempo inteiro. É minha prima? Almoço Ai, doce! O melhor doce! melhor, E ó. já que nós tá falando de doce, puxa pra nós aí, paizão. Vamos... Mostra, abre pra galera aí, vamos mostrar. Vocês não o querem seu- abrir? Abre aí, faz abre as aí. honras aí. Façam as honras aí. Ó, gente, saquinho delivery de lei. Nosso recadinho, se a felicidade bater abra, a confeitaria no Teodoro chegou. Olha aí. Top, hein? Vamos abrir ainda. Bora ver. Sim, Copo da felicidade de chocolate com uva, ó, meninas. É uma delícia. Mais um. Famoso copo de... Até deu uma viradinha aí no caminho. Red Velvet, nossa, que é maravilhoso, gente. Só de olhar já dá vontade de comer. Ó, os ó. docinhos. E uma embalagem bonita, hein? Bem feita. E o copo Ferreira aqui também, nossa, Mas bom uma embalagem demais. dessa não dá nem tempo de comer o doce. Dá por no cantinho, por favor? E as projeções para a doceria na Teodoro? No futuro? Então, tipo, planos são muitos, né? Mas de, assim, um planinho mais perto, assim, que no ano que vem, né, eu e Caio, a gente vai casar, a gente já tá noivo, então a gente vai pra Itapê. Então eu vou estender meu negócio pra lá também, né? Começar primeiro abrindo um local pra nossa produção, né, mais profissional, que até então, hoje em dia, nossa produção é na minha casa, né? Nossa loja é separada, mas a produção ainda é na minha casa. Então eu vou fazer uma produção industrial mesmo, com tudo industrial, tudo bem profissional. E abrir o delivery lá, né? Então como a gente vai estar morando pra lá, a loja já continua, a gente vai começar os negócios por lá também, que é algo mais próximo, né? É pro ano que vem já. Tá perto? Tá pertinho. E aquela pergunta clichê, né, que toda vez acontece. Aonde você se vê daqui a 5, 10 anos? 5, 10 anos? Vamos ver. Eu me vejo daqui 5 anos, vamos falar. Daqui 5 anos eu me vejo já com uma loja em Recheão, né, que a gente já tem, mais uma em Itapê. Quem sabe com, acho que mais lojas ainda, né? Você pretende abrir lojas todas 100% sua ou filiais Anas Teodoro? Aí, pessoal, pra quem já tá ouvindo aqui, ó, quem quiser abrir franquias, entre em Franquias. contato, ó. Ana Teodoro com 1000 lojas espalhadas no Brasil. Então, no momento, né, sou muito pé no chão. No início eu quero ser tudo minha, né, até pra filial tem que ter aquele projetinho bem estruturado. Então, a gente tem 3 anos já aí no mercado, mas tem algumas coisinhas pra estruturar. Cada dia, claro, a gente vai crescendo, vai se aprimorando, mas a minha ideia também é de um dia deixar num padrão de filial também, claro. Mas primeiro eu quero ter no mínimo umas 10 minhas, depois a sim. gente pensa. Depois pensa nas filiais. No mínimo. E assim, você desde o início, assim, tudo fluiu tranquilo, calmo, assim, ou teve algum momento... Calma, a gente sabe que não é, Foi, né? mas no sentido social, assim, de convivência com pessoas. Todo mundo te apoiou, todo mundo falou, poxa, é legal, vai pra frente. Teve muita crítica, porque a galera fala assim, nossa, ela faz um docinho bonito aqui, que por sinal é muito bonito. Obrigada. Mas assim, a galera só tá vendo isso aqui. Os Não tá bastidores, vendo né? o por trás, sabe? O por trás. A construção, o processo de tudo. Então conta pra galera aí a sua realidade nesse sentido. Então, no início, assim, o pessoal levava mais como se fosse um hobby, né? Tipo, uma renda extra. Porque muita gente enxerga, na verdade, tem gente que até hoje, né? Mesmo com tanto sucesso, né? Graças a Deus, muita gente acha que é mais uma renda extra. Entendeu? Só que, na verdade, não é bem assim, né? Um trabalho que, ao tempo, cada dia mais tô ficando profissional. Então, desde o início, eu enxerguei isso. Que mesmo que antes eu não fosse profissional o suficiente, era algo que eu queria que fosse, né? Que eu crescesse cada vez mais na área. Então, no início, eu tive apoio, assim, bastante apoio da minha mãe. Mas o resto do pessoal da família, que delícia! Perdeu até o foco da conversa. Nossa, maravilhoso. Meu Deus. Nossa, pensa numa mesa dessa, que perdição, caraca. Boa, né? E aí, você não precisa parar o BurgerCast pra comer, você vai comendo e vai conversando. Então, minha mãe me apoiou bastante, sabe? Mas até mesmo os familiares,
pessoal próximo mesmo, tipo, como eu falei, achava que era mais uma renda extra, então não botava muita fé, sabe? Não tinha aquele incentivo, então meio que, na verdade, meio que não, né? De início fui bem sozinha, sabe? Eu sentia muito solitária, sabe? Que eu ficava, até hoje, né, a nossa produção é na nossa garagem, então assim... No início a nossa produção era lá dentro, né, da minha mãe, ela me presenteou com fogão pra mim lá pra fora da casa e deixar separadinho. Então eu meio que ficava o dia inteiro lá trabalhando, fazendo meus testes, tudo na garagem. Então eu era muito solitária, sabe? Não tinha aquele apoio, aquela ajuda, entendeu? Mas a minha mãe mesmo, sabe? Até no início, tipo, né, não teve apoio de amigos, de família, enfim, né? No início tinha a minha amiga, né, que ela era minha sócia, mas aí ela foi seguir o caminho dela, a área dela era outra, não era aquilo que ela gostava, mas pra mim, ela mais me ajudava, sabe? Né? Me ajudou no início do meu sonho, né? Mas ela foi seguir a vida dela. Mas então no início eu me sentia muito só, sabe? Até que nem depois, com o crescimento, o pessoal foi enxergando aquilo. Aí eu comecei a ter mais visibilidade, né? Tanto com os nossos clientes, quanto também com os familiares, com os amigos, com o pessoal que me conhece. Mas isso foi depois do resultado, entendeu? Sempre Depois o pessoal tá vendo que dá certo. Depois que, né, o negócio depois que anda, vai pra frente, aí todo mundo fala, eu sempre acreditei em você, mas depois que pega... hoje a gente vê o Instagram, né? Você fazendo os stories, tudo muito bonito, tudo muito glamour. Mas conta alguma coisa pra gente que atrás das câmeras acontece. Aquilo que é o perrengue do dia. Ai, perrengue passa muito. Então, o que eu falo é cada tempo as nossas dificuldades mudam. Então as dificuldades que eu tinha antes, hoje em dia não são as mesmas. Mas não deixam de ser dificuldades. No início, por exemplo, na minha primeira Páscoa, eu mexi panelas desse tamanho, na mão até de madrugada, até 3 horas da manhã. Porque eu tinha que entregar todas as encomendas de ovos sozinha. Então, tipo assim, eu virei muitas dessas madrugadas, o que é muito difícil. Você não tá aguentando, você tá quase dormindo em cima da panela. É o foco, né? Mas você tá ali, entendeu? Então, nova, tipo... Né? É um sacrifício realmente, sacrifício, sabe? Tipo, 100% que seu corpo já tá totalmente desconfortável. Você tá cansado, você tá com dor no pé, você tá, ó, moída. Mas você tá ali no foco pra entregar o que você prometeu pro seu cliente. Então, independente, sabe? Muitos momentos da minha família sair sábado, domingo, fim de semana, à noite eles saíam, eu ficava trabalhando. Então, eu perdi muitos momentos, sabe? Abri mão da minha vida pra viver meu sonho, entendeu? No início é algo assim muito dolorido, que você fica até, assim, muito abalado. Você fala, poxa, eu queria, né, ter mais apoio, eu queria ter mais presença, por exemplo, das pessoas, sei lá, estando aqui só pra, tipo, pra ver se tá tudo bem, né? Enfim, do pessoal se mostrar presente, nem que não ajude, né, mas se mostrar, assim, presente, né, no meu sonho e tudo mais. Mas foi com o tempo, né? Daí depois, enfim, eu pensei assim, né, a gente não pode se fazer de vítima. Então eu falei, nunca a gente pode se fazer de vítima. Então eu falei, bom, o sonho é meu, então quem vai ter que lutar sou eu, né? Então eu fui atrás com o que eu tinha, né? E foi assim, daí com o tempo, né, veio o pessoal. Aí depois veio minha primeira funcionária, a gente trabalhava junto. Aí depois veio o entregador também. No início até eu fazia entrega sozinha. Fazia a pé, de bike. Dava o seu jeito, né? Dava o jeito. Enquanto uns assim. dá desculpa, né? Isso você é verdade. foi atrás. Eu dava um jeito. Tipo... Muito sim. Correndo atrás mesmo do que você queria, né? Isso é verdade. Porque é fácil às vezes dar desculpa. Ah, eu não tenho uma moto pra entregar. Pô, você foi de bike, foi de a pé. Só que aí, quando a pessoa começa a realizar o que tem, o que quer, o que sonha, as pessoas falam, não, essa pessoa foi privilegiada de alguma forma, mas não vê o que a pessoa fez, os perrengues do dia a dia, né? Mas é igual a galera dele, igual ela falou assim, que não teve apoio, mas eu acho que até 6 horas da manhã mexendo numa panela. Às vezes tem pessoal que vai assistir e fala assim, mexeu uma panela em casa até 6 da manhã, eu mexo. Simples, né? É o que a gente sempre fala, então troca de posição, vem aqui e faz. Realmente. Aí muda todo o contexto da história. Não, é que na verdade o pessoal só sente quando é na pele, né? Só sente quando é na pele. E isso não foi uma vez, né? Isso foi, assim, várias vezes. Então, na época eu ainda estudava, então eu conciliei sempre estudo e meu trabalho junto, entendeu? Ainda uma época de pandemia, né? A gente estudava online, então eu estudava até certa hora lá em casa, online. Depois eu ia trabalhar, então era assim, tudo muito curto, sabe? Uma parte os estudos, depois trabalhava, depois abria delivery, então... Você viveu o que algum escritor muito famoso aí fala, né?
estude enquanto todos curtem, né? Trabalhe enquanto todos dormem, depois viva a vida que todos querem. É muito sacrifício pra isso. É muito sacrifício, mas tudo vale a pena, sabe? No início a gente não enxerga isso. No início parece que você pensa, nossa, que aquela dificuldade nunca vai acabar. Essa é a realidade, só que daí aparece a primeira conquista. Aí já dá um gás. E é sempre assim, sabe? Cada conquista, cada pequena conquista, né? Uma das primeiras grandes conquistas que me marcou muito, foi minha panela mexedora. É uma panela, né? Pra quem não conhece, é uma panela industrial. Você coloca o recheio, ela mexe sozinha. Então, pra mim, que fiquei até de madrugada mexendo, né? Aquilo me marcou muito, sabe? Então, eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, esse meu problema acabou. E às vezes a gente fazia queimadura de panela até assim, queimadura na mão, tipo, horas mexendo. Quem sabe fazer brigadeiro assim, caseiro, sabe. Uma receita é uma hora. Ali, tipo, tinha, sei lá, umas 7 receitas, entendeu? Tipo, claro, não foi 7 horas, mas, tipo assim, umas 2h30, 3 horas mexendo numa panela, entendeu? Hoje você tem uma diversidade, né? Só que já tem, acho que tem 3 tipos. Aqui tem 4 tipos de produto, né? Mas sim, com um tempinho. Quantos tipos de produtos você tem hoje? Hoje em dia, a gente tem mais 50. Mais 50. Mais 50. E foram todos assim, a maior parte de vocês foi desenvolvendo? A maioria é criação minha. Alguns é de alguns cursos que eu fiz, claro, a gente... Sempre nessa minha trajetória, uma coisa que eu busquei foi estudar, né? Então, tem os cursos de confeitaria que eu fiz, tudo mais. Eu fui trazendo pra mim, mas muita coisa, antes de eu ter condição de fazer esses cursos, eu me dei o jeito de criar sozinha. De aprender sozinha. De aprender a criar sozinha, até, né? Mas a maioria é criação minha, né? Mas hoje em dia, né, graças a Deus, esses cursos, né, tem a gente estudar, fazer um curso tudo mais alavanca, né, nas histórias. Então, tipo, que você demoraria anos ali pra você criar, pra você fazer, pra você testar, te ajuda muito, né? Então, bastante coisas também. Tem alguns mentores, professores meus que me ajudaram muito nessa história. E já teve aquele momento que você falou, nossa, acho que vou desistir? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Já passei por maus bocados, né? Alguns que tipo, alguns momentos você fala, meu Deus do céu, né? Mas você segura o rojão. Há 15 minutos atrás eu pensei em desistir, mas convidaram pro Braincast, vamos continuar. E conta pra nós o que já que ele tá atribulado. Qual parte da história ele entrou? Então, hoje, nossa, meu Deus do céu. Até então, bom, a gente tá aí namorando há 2 anos e pouquinho, né? Um início da minha história, né? Ele ainda não tava na minha vida, então eu tava lá sofrendo sozinha. Mas depois, assim que ele foi entrando, cada vez mais que ele me conheceu, foi entrando na minha vida, ele também foi entrando de cabeça no meu sonho, né? Junto comigo. Então, momentos que eu precisava, falava, vem aqui me ajudar. Ele me ajudava a fazer os doces lá na produção de casa, quando eu ainda trabalhava sozinha. Ele lavava a louça pra mim, secava a louça pra mim. Então, tipo assim, são pequenas coisas, né? Isso é pra casar mesmo. São pequenas coisas que você vê o companheirismo de fato, algo, né? Que de fato, a hora que você precisa, você chama, a pessoa tá lá, né? A pessoa tá ali ajudando você. Cada vez mais difícil isso aí, isso é verdade, é muito difícil mesmo. Aí até que... Ele sempre tava ali, né, fim de semana, tava comigo, eu precisando, né, até fim de semana, como eu falei, trabalhava, ele tava comigo, né, deixava de ficar no lazer ali pra me ajudar, pra estar ali trabalhando comigo e tal. Deu um apoio total. Em algumas, enfim, datas comemorativas também. Aí até que esse ano, né, venceu o contrato da onde ele trabalhava, aí que ele veio, de fato, entrou na nossa empresa, 100%. Né, hoje em dia ele é o atendente lá da nossa loja, me ajuda com as estratégias, tudo mais, com o gerenciamento, né, já é... Outra delícia. Experimente. Olha pra câmera e dá uma mordida, assim. Nossa! Mas eu vou fazer um story ao vivo aqui. Não tem jeito. Putz, que delícia. Que lindo lanche, hein? Nossa, maravilhoso. Vou tirar uma fotinha aqui. Obrigada. Delícia. Dieta, rapaz. Não pode faltar aquele story, né? Ó, o Moisés já. Já comi. Dá um joinha aí pra me mostrar pro pessoal.
falou comigo, eu sou um cara difícil, ela quer filmar eu comendo lanche. Gente, que delícia. Olha o tamanho dessa fatia de bacon. Nossa, que delícia. Muito bom. Quero ver ela falar que é bom depois que ela comer, viu? Tá bem ao vivo, né? Se ela não gostar, ela tá só não comer. Eu vou deixar essa parte. Mas é bom. Você já foi convidada para outros lugares, assim? Entrevista ou pessoa querendo saber da sua vida, porque é curioso, né? Ah, sim. Então, na frente ali da loja tem uma escola, né? Então, sempre que tem trabalhos, enfim, até mesmo quando eu não tinha loja, o pessoal falava, Ana, posso fazer sobre a sua história, sobre a sua confeitaria, ou posso te entrevistar? Aí hoje mesmo, ou de manhã, eu fiz uma entrevista, hoje mais cedo, para um amigo nosso. Para um amigo nosso que faz contabilidade, né? Ele foi fazer algumas perguntas lá sobre a empresa. Então é isso, nós contribuímos aí pro trabalho do pessoal da escola, da faculdade, mas eles sempre perguntam. Agora, podcast é o primeiro. E eu gostei desse aqui, muito especial. Acho que semana que vem ela vai voltar melhor com a né? barriga cheia, né? Certeza. Agora gera aquela pergunta polêmica já. Polêmica nada. Que nem os seus doces, você falou que você mesmo desenvolve alguns e a gente já sabe como que funciona todo esse processo. Uhum. Mas conta pro pessoal assim, qual é o passo a passo para você construir, para você pensar? Você fala, não, vai ser desse jeito aqui, eu vou por aquilo. Você só monta ali e vai experimentando, você bola todo um esquema antes, como que é? Então, eu tenho... Bom, a gente que trabalha com isso, a gente tem, por exemplo, várias bases. Eu tenho muitas receitas que eu sei de mousse, de recheio, sei as combinações, o que casa, o que não casa, entendeu? Então, muitas vezes, às vezes eu pego inspirações do Instagram ou de pessoas que eu admiro e eu queria fazer, mas, por exemplo, a pessoa não tem um curso, aí eu acabo me inspirando. Ou às vezes eu crio mesmo, falo, nossa, acho que isso ia ficar muito bom. Uma mistura. Então eu vou testando. Então, e a gente mesmo que trabalha com padrão, hoje em dia não, desde o início, tudo que eu trabalho é padronizado, então tudo tem o peso exato. Exatamente o mesmo peso. Todos os produtinhos que vocês forem ver é perfeitamente igual, né? Porque tudo é padronizado. Então o que eu faço? Eu faço meu primeiro teste, provo, né, o paladar, porque eu gosto de doce que seja muito saboroso, mas não seja enjoativo. Então eu acho até que é um diferencial da nossa doceria. Porque eu não gosto de coisa enjoativa, né? Então o pessoal come e eles querem mais. Então é algo assim, né? Não é nada pra matar alguém. Faz parte do marketing, né? Querer e comer mais. Isso é verdade. E o meu paladar sempre foi esse, sabe? Eu gosto do que é bom, mas não te enjoa, não te mata, assim. Tipo, nossa, que negócio doce. Então eu faço meu primeiro teste, prova pra ver. Às vezes eu acerto de início, mas é difícil acertar de primeira. Vai fazendo os testes. Eu faço mais um, eu vejo, eu acho que tem muito disso, acho que tá muito doce nessa parte. Então eu ajusto e faço meu outro até eu chegar no que eu acho que tá perfeito. E o que você diria para um jovem hoje de 16 anos querendo empreender? Empreender? Bom, primeiramente, trabalhe muito, encara, muitas adversidades virão, então acho que o principal é a gente tem que ter peito pra encarar as coisas, sabe? Não achar, mas eu não consigo, mas eu sou um coitado. A gente não pode nunca se fazer de vítima, né? É o que eu já tinha falado naquela hora. Então você tem que pensar assim, se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? Ninguém vai fazer. Então você é o autor você tem que se colocar como autor da sua vida, o autor da sua história e saber que você vai lutar pelas suas coisas. Então se você quer um resultado melhor do que você vive hoje, você tem que correr atrás, né? Porque ninguém vai dar nada de bandeja na sua mão, até porque também é muito legal você ver que o que você tem você mereceu aquilo, né? Que é a sua história. Então, a hora que você tá lá, você fala, nossa, realmente eu trabalhei pra estar aqui, enfim, eu mereço, né, esse posto. Então, depois que você passa por aquele processo, poucas coisas te abalam, sabe? Você fala, nossa, já sofri tanto, já passei por tanto perrengue, então, né, eu tô aqui, mas foi por merecimento, foi por passar por muita coisa antes, entendeu? Então eu falo pra alguém que eu falaria 16 anos hoje aproveita a idade que você tem e trabalha. Larga de curtição, né? De coisas supérfluas que a hora que passar um pouquinho sua vida você vai ver que aquilo já não vai importar mais, né? Busque alguém pra te apoiar, seja um namorado. Esse é de ouro, hein? Porque
Seja uma família. Assim, na verdade, tá sendo um conselho de uma pessoa jovem. Se fosse aí dos 16 anos, para alguém de 16 anos, né? Sim. Se fosse alguém de 50 anos, o cara curtiu, fez tudo. Mas uma pessoa que tem 19 anos, acabou de sair da casa dos 16 e acabou de fazer tudo que tá falando. Então, é muito fácil você dar um conselho, mas você não passou por isso, cara, né? Tudo que ela passou, eu acho que não chega nem a ser um conselho, chega a ser um exemplo. Exemplo de vida, né? Então é um exemplo que ela viveu. Então isso tá vivendo, né? Fortalece. Isso é realmente, sabe? Não adianta falar. Total, sabe? Eu sou muito sincera, eu falo só o que eu vivi, entendeu? Então nem é legal a gente ser muito assim de falar, a gente tem que falar o que a gente viveu, né? A pessoa que a gente é, enfim. Né? Então, de fato, né, tipo, vale muito mais a pena você tá ali com 16 anos, você tá ali lutando já pelo seu futuro. Por hora que você tiver os 20, você já tá ali meio encaixado, né? Você não tem aquela crise existencial de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Quem me dera tivesse a sua mentalidade com a idade que você tinha. Hoje eu estaria em outro patamar. Então, mas, na verdade, tipo assim, não tem uma idade certa, né? O que vale é a hora que você dá um start pra vida, a hora que você enxerga aquilo, né? Então não tem idade pra você começar, né? Quem tá lá na casa dos 30, na casa dos 40, até mesmo mais novo, né? Tem pessoas que eu já vi que é mais novo ainda que eu, que já começou a empreender, né? Então o que vale é sua mentalidade, sua intenção, né? Da hora que você enxerga aquilo, fala, vou começar agora a batalhar pelo meu futuro, né? Ter as metas, ter os sonhos, né? E correr atrás. E no meu caso aqui, do Rota, né, meu lanche preferido é o meu próprio lanche. Que a gente fez na parceria que vocês nem estão comendo meu lanche. Eu vi no primeiro podcast que você criou um lanche. E na sua área, assim, nas coisas que você faz, tem algum que você fala assim, poxa, esse é o meu o que eu mais gosto. Eu não troco por nada, é só aquilo ali. Ou seja por sabor, seja por apreço, você fala, não, esse é o que mais deu trabalho pra fazer, criar. Sei. Tem muitos desses. Acho que todos, assim. Boa. Então, eu sempre tenho o meu preferido do momento, porque a gente, né, o que faz eu ter muita variedade é que desde o início, né, eu fui criando, acrescentando, mas eu não sou nunca estagnada. Então, sempre eu quero melhorar, eu quero fazer coisa nova, então eu nunca paro. Então, cada vez quando a gente vai criando, o meu preferido é o novo. O novo que a gente criou, né? O novo do momento. Então, sempre esse é o meu preferido. Só que eu gosto de todos. Nossa, sou apaixonada em todos os doces. Todos os doces. Doces, tem as sodas também, eu amo. Então, tudo lá eu amo, né? Eu amo demais. Mas sempre é o do momento, né? O novo, porque, né? Sempre tem coisa nova na área que eu gosto de ficar comendo, até enjoar. Enjoar não enjoa, né? Esse enjoar, a gente falou, acho que no último Burgercast, eu até ia perguntar isso pra você, porque todo lanche que é esse, o Smash do Paizão, foi ele que deu a ideia e tudo mais. E na semana passada, né, Juliana, a gente fez com cebola, eu obriguei ele a comer também. Sim. Que é uma técnica diferente, que você joga a cebola na chapa, né, e tudo mais. E aí eu sempre falo que, assim, pra sair lá do Rota, eu tenho que experimentar. E eu realmente, quando eu experimento, eu adoro. Mas eu já não consigo mais comer o meu lanche. Só quando é alguma coisa assim, vou comer esse agora, né, que a gente vai fazer novo, mas eu não como mais. Você enjoa de doce ou você ainda gosta muito de comer doce? Eu sou muito formiga. Muito formiga. Eu vejo você comendo nos stories, hein? Muito. Eu nunca enjoei. Nunca. Isso é bacana. Nunca enjoei. Nunca. Porque geralmente quando a gente faz, o truque é fazer, né? O processo faz você enjoar, né? Não, exatamente. É que assim, hoje em dia, no início, eu era da produção. Sim. Hoje em dia eu não sou mais da produção. Hoje em dia o meu foco é o marketing, é as vendas na loja, eu fico ali com o cara no atendimento, então eu tô mais na área... administrativa. Na hora que... Nem tão administrativa, mas principalmente na área de marketing e vendas. Entendeu? Então eu tô ali acompanhando as metas nos dias. Negócio louco também, né? Mas eu sempre só acompanho a produção. Eu vejo, fiscalizo a qualidade dos doces, o estoque, só que eu não faço mais, a não ser quando precisa, né? Esses últimos dias tem precisado bastante, eu tenho ficado bastante na produção, mas no geral, no nosso andamento normal, eu não fico mais. Então não me enjoa nada. Sim, não, mas não é porque ela monta todos os lanches que saem no Rock. Ela sempre montou. E ela come lanche verdade? De quinta a domingo. Já são 2 anos, ela não enjoa de nossa. Eu falo que enjoei, mas assim, eu como, mas assim, eu prefiro comer o... Mas é bom, por fazer tanto, né? Por fazer sim, tanto, mas tá vendo? eu que eu falei, o processo, né? Você fazer sei lá.
Tem o cheiro, né? Não, com certeza. Às vezes é beliscando, não sei, alguma coisinha ou outra. Alguma restinha da chapa. Sim. Então, aí chega na hora, você já cai, já comi, já nem, né? Mas... O seu processo é uma coisa demorada ou não? Por exemplo, você vai abrir amanhã e você precisa fazer tudo meio do zero, vamos dizer. É um processo demorado? Bem demorado. Tem muita gente, acho que às vezes, que acha até que é tão simples, né? Na verdade, em questão de alimentação, muitas pessoas acho que têm essa mentalidade de pensar, nossa, a comida é só fazer muito rápido. Sim. Né? Só que é porque a pessoa já tá comendo, que já tá preparado. Pronto, mas tá feito. a pessoa não viu, né, aquele tempo de preparação e tudo mais. Mas então, falando sobre o processo, né, de fazer, enfim, os doces, muita gente tem essa... porque como todo mundo come pronto, acho que é tão fácil. Sim, né? A hora que a gente tá comendo tá mil maravilhas. Mas na verdade tem toda uma preparação, né? Você lembra de alguma coisa? Aqui, fazer aquelas perguntas ping-pong, sabe quais são? Você responde com apenas uma palavra. Vou começar uma bem forte, hein? Deus. É uma frase, pode ser, né? Deus, a base de tudo. Família. Também, a mesma coisa. É o que eu tinha pensado. Caiu. Amor. Trabalho. Trabalho. Uma frase que eu posso definir isso. Meu meio de chegar nos meus sonhos. Meu meio de realização dos meus sonhos, né? Deixa um recado pros seus clientes, pros seus futuros clientes. Abra seu coração e fala o que você quiser pra gente finalizar. Pros meus clientes? Enfim, vou falar pro pessoal na geral. Bom, gente, a minha história, né, que eu posso dizer, teve muita superação, né, por trás, então, que eu falo pra vocês, lutem em busca dos seus sonhos, independente se você empreende, independente do que você faça da sua vida, né, com muito esforço a gente conquista qualquer coisa, então não se limitem, né, não achem que, eu não consigo aquilo, não consigo sei lá o quê, enfim, todo mundo é capaz, então, se você quer algo, corre atrás, que você consegue realizar. E você consegue realizar seus sonhos, enfim, viver a vida que você tanto quer, né? Aliás, a gente tá nessa terra pra viver, pra gente correr atrás mesmo, né? Isso aí. Muito obrigado e agradecer você de coração por aceitar nosso convite. Opa, já tô de volta pra comer mais um lanche. Estamos muito felizes aí com a presença de vocês. Obrigada, também gostei muito. Agora eu vou pra cima desses doces aí. Geralmente eu finalizo, né? Mas o rapazão fez as outras porque eu tô comendo, né? Isso aí. Como sempre. Então é isso aí, filhos. Deixa o like pra nós, compartilha, segue ela nas redes sociais lá e tamo junto. Até a próxima. Isso aí. Daquela pausa.